Fala pessoal, tudo bem? Fabiano Caprio, hoje a gente está aqui com o amigo Marcos, vai contar aí um pouquinho da sua história, vamos falar um pouquinho sobre participação social. Marcos, boa noite, Boa obrigado noite. pela oportunidade, tá bom? Conta aí um pouquinho, se apresenta, conta um pouquinho pra gente aí de quem é o Marcos. Tá bom. Meu nome é Marcos, tá? Eu sou bombeiro profissional civil. Eu sou morador aqui da Zona Noroeste há 48 anos, né? Eu sou nascido e criado aqui na Zona Noroeste. E, além disso, eu passo treinamentos em brigadas mirins, né? Gratuito para crianças e adolescentes, certo? Bacana. Então, olha aí pessoal, uma situação bem interessante aí, né? Aprender a lidar nas dificuldades. Marcos, vamos entrar um pouquinho no tema de participação. É, como você enxerga da importância das pessoas na escolha dos seus representantes? Seja ele representante, um presidente de sindicato, um presidente de associação, um presidente da república, um conselheiro tutelar, um vereador. Qual a importância das pessoas participarem na escolha dos representantes? Na verdade, quando eu digo como um todo, temos que participar na escolha dos nossos representantes. Eu digo isso porque é, nós vemos a necessidade na parte de conselheiros, de vereadores, a prefeitos, governadores e outros políticos, certo? Em qual intuito? De cobrar o que é o nosso direito, né? Então, por isso que eu vejo a necessidade de a gente escolher o correto, escolher o certo, as pessoas que realmente vão nos representar num meio como um todo, certo? Legal, Marcos. Qual a importância, na verdade, não. Qual é o impacto, né? Não seria a importância. Qual é o Certo. impacto das pessoas não participarem dessas escolhas? Aí a gente abre um leque para que sejam escolhidos os que realmente não vão nos representar. Então a gente tem que estar participativo, tem que saber o quem vai escolher, conhecer a pessoa, se identificar com essa pessoa, ver a proposta dessa pessoa e a gente estar participando para que a gente possa, na verdade, cobrar o que foi acordado numa possível conversa que nós tivemos, né? Uma vez que a gente não escolhe, aí fica, como todos falam, a Deus dará, né? Que vai ser escolhido porque não nos representa. Então a gente tem que participar, tem que estar envolvido em todas as escolhas de pessoas que vão nos representar. Bacana, Marcos. Vamos falar um pouquinho da eleição eletiva. A eleição do Conselho Tutelar é uma eleição eletiva, onde as pessoas não são obrigadas a votar. Mas para a pessoa chegar até a eleição do Conselho, ela tem algumas etapas, né? Ela tem que entregar uma documentação comprovando que você trabalhou com criança por pelo menos 2 anos. E aí, depois dessa documentação sendo aceita, tendo ok, você vai para uma prova. E aí, nessa prova, você sendo aprovado, aí sim você vai para a eleição. É um certo cuidado bem interessante que se tem com todo esse processo do conselho, justamente por causa da situação da criança, né? Como você enxerga o voto do conselheiro tutelar ser eletivo, não ser obrigatório, não ser um voto obrigatório efetivamente do conselho, e como você enxerga o voto eletivo de forma geral? Eu enxergo que, no meu ponto de vista, deveria ser obrigatório, porque uma vez que você coloca a sua classe lá de vereadores, deputados, senadores, você é obrigado a ir lá votar. E o conselheiro, que tem todo um estudo em cima das pessoas que vão participar das eleições, é, tendo essas cobranças de que tem que fazer uma prova, tem que estar envolvido há mais de 2 anos com projetos com crianças, e isso não é obrigatório, no meu ponto de vista, eu veria a necessidade de que fosse obrigatório também. Legal. Vamos falar um pouquinho, falando ainda dessa situação da eleição, se a gente tivesse esse cuidado, né, de um documento, uma prova, nos outros cargos, para vereador, para prefeito, para presidente, para governador e deputados, enfim, será que nós teríamos um quadro melhor
representado? A gente teria melhores representantes para nos representar? Fabiano, sem sombra de dúvida, isso é uma coisa que eu ainda comento ainda com amigos, com familiares, que deveria existir uma prova onde pessoas capacitadas fossem os nossos representantes políticos. Agora, eles escolhem, na verdade, nós escolhemos qualquer um, vamos dizer assim, e são pessoas que muitas vezes não conhecem nem de leis, nem nada no que possa nos representar, e aí fica da forma que a gente está vendo a política, né? Dessa maneira que a gente está vendo a política. Então, o conselheiro tutelar, a partir do momento que ele tem essa obrigatoriedade de ter que fazer uma prova, pessoas analisarem essas provas, para que ele tenha essa oportunidade de estar representando as crianças, imagine nós que vemos a necessidade de que pessoas nos representem, que, na verdade, muitas vezes não são pessoas nem capacitadas para estarem lá, né? É uma situação bem complicada. Marcos, vamos falar um pouquinho, já que a gente entrou no tema da criança. Qual a importância da criança fazer alguma atividade na formação dela? Você, como, né, ministra cursos aí para as crianças de bombeiro, enfim, de primeiros socorros em geral. Qual a importância da criança fazer algum tipo de atividade? Na verdade, esse projeto que nós temos, ele trabalha em cima para que a gente consiga desviar as crianças, os adolescentes, do mau caminho, né? Uma vez que a gente passa um treinamento de primeiros socorros para uma criança, a gente ocupa aquele tempo dessa criança em passando esses treinamentos, a gente está tirando elas de alguns outros caminhos em comunidades e tal, que na verdade não vai agregar nada na vida dela. E uma vez que ela tenha esse treinamento para que isso acompanhe o crescimento dessa criança, em alguns momentos a mãe dele tá fazendo o alimento para a família, por algum motivo ela se corta com uma faca, ele já tem um conhecimento que ele tem que pegar uma bandagem, fazer o curativo na mãe dele, para que dali eles sigam ou não para um atendimento num pronto-socorro. Um avô, uma avó tem um ataque cardíaco, essa criança ela vai ter o conhecimento do que tem que fazer naquele momento tão desesperador, tão difícil que a criança está presenciando ali. Então a gente procura estar passando esses treinamentos para essas crianças, na verdade, Fabiano, retirarem elas da rua. Esse é o nosso intuito. O primeiro intuito é esse, retirar essas crianças da rua e ocupar a cabeça dela com coisas que realmente vão agregar no dia a dia dessas crianças. Coisas boas, né? Então isso mostra um pouquinho da importância, né, de uma atividade. De uma atividade, exatamente. Vamos entrar um pouquinho ainda na criança. Eu queria que você falasse, na sua visão, qual a importância da criança ter uma religião. Não vou nem entrar no mérito qual seja, mas dela ter a fé na sua formação. A fé, ela é muito importante para a criança, para o adolescente, na sua formação, porque vai ensinar os caminhos e o direcionamento para a vida que respeite o próximo. Independente do credo ou não, o católico, o evangélico, a pessoa do espírita, o umbandista, isso não importa. O que é importante é a pessoa crer num ser que está acima de nós, que para que com isso essa criança ela sinta no seu coração fazer o lado do bem, o lado da bondade, do ajudar o próximo, e tá à frente de coisas que vão realmente somar em sua vida. Então, respeitando o próximo, ajudando o próximo e principalmente respeitar os pais, né? Acho que esse é o ponto principal. Exatamente. Né? Respeito dentro de casa. Respeito dentro de casa, Fabiano. Eu digo isso porque eu tive pais presentes. Hoje eu tenho 48 anos, eu tenho 3 filhos, aonde eu, além de ser o pai dessas crianças, eles são os meus amigos. Eu converso com os meus filhos, eu pergunto como foi o dia deles. Então eu estou junto com meus filhos, participando dos meus filhos, tanto eu quanto a minha esposa.
Então a gente está junto, né, na verdade, para poder direcionar e encaminhá-los eles para o lado do bem, né? Acompanhar o passo a passo. O passo a passo, exatamente. Entrando um pouquinho na organização social, qual a importância das pessoas participarem dos institutos ou da sociedade organizada de forma geral, seja ela num sindicato, numa associação, numa igreja, né? Qual a importância das pessoas participarem dessas organizações sociais? Fabiano, eu digo para você que a importância das pessoas estar participando das organizações, que nem nós víamos no passado, hoje não se vê tanto, os presidentes de associações do bairro, pessoas que viam os problemas do nosso bairro, as associações que tomavam conta do nosso bairro, que conseguiam cobrar os políticos das nossas necessidades naquele momento. Hoje isso tudo está se acabando. Eu sou morador aqui do bairro do Jardim Rádio Clube. Eu consigo contar nos dedos de uma única mão quantas vezes eu fui na associação. Então, a associação, ela marcava reuniões, nós íamos lá uma vez por semana ou uma vez por mês para discutir quais eram os problemas da nossa região que estavam acontecendo, para que a gente pudesse cobrar isso. E hoje isso está extinto, não tem mais isso. Então, pessoas que venham conversar com a gente, que venham participar, trazer ideias, e a gente conseguir passar os nossos problemas, que não são poucos, isso é espetacular. Então, esse trabalho de vir conversar, vir entender os nossos problemas, ele é mais do que necessário. Legal. Marcos, eu queria que você deixasse, né, vamos já entrando na fase final aí do nosso bate-papo, eu queria que você deixasse uma frase de reflexão para quem está assistindo a gente aí. A minha frase de reflexão é para que todos, né, todos creiam em Deus, creiam num ser superior que está ao comando de tudo. E como eu havia falado antes, eu sou uma pessoa muito família. Então eu digo que primeiro passo de uma pessoa, de um ser humano, é respeitar os seus pais. Respeitar os seus pais, respeitar o próximo e realmente erguer a mão para quem precisa. Porque se você não está precisando, ajude. E se você está precisando, peça ajuda também. Então é uma troca. Se você não está precisando, ajude. E se você está precisando, peça ajuda. Essa é uma mensagem que eu gosto de colocar, Fabiano, porque hoje a gente pode ajudar, mas amanhã a gente pode estar precisando de ajuda. É que a gente precisa. A gente Exatamente. nunca sabe o dia de amanhã. Exatamente. Marcos, eu queria deixar o espaço aberto se você quiser comentar, fazer alguma colocação, algo que você queira trazer aí para enriquecer aí o nosso bate-papo. O espaço aí agora é aberto, todo seu. Não, com certeza, Fabiano. Esse trabalho que você vem fazendo é um trabalho digno de respeito, né? Eu tenho um pouco de conhecimento da sua trajetória. Eu digo para você que eu desejo sucesso para você, certo? Nesses seus novos projetos, nesse seu plano de vida, e que coloque Deus na frente de tudo, porque a partir do momento que a gente coloca Deus na frente de tudo, o que a gente realmente quer vai dar certo, tá? Então eu agradeço a oportunidade de estar conversando com você, de estar abrindo esse espaço para estar ouvindo as nossas necessidades, e eu agradeço esse espaço e sucesso para você, meu irmão. Marcão, eu que agradeço, né, a oportunidade aí de estar conversando aí com o pessoal, levar um pouquinho da sua opinião, da sua história, okay. Contar um pouquinho aí, né, das pessoas, que às vezes a gente não tem essa oportunidade, é verdade. Né, a vida fica um pouquinho turbulenta, mas a gente tem muita história, tem muita coisa para fazer, muita coisa para falar, muita coisa para participar. Perfeito. Né, e é importante a participação das pessoas, a opinião das pessoas, né? Tenho certeza que seus amigos aí vão ouvir, de repente, uma resposta sua e que não tinham ideia da sua opinião, porque às vezes não tiveram a oportunidade. Exatamente. E aí, com esse bate-papo, eles vão poder conhecer um pouquinho. Pessoal, muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Vamos ficando por aqui hoje. Obrigado. Até lá.
da manhã